informar sobre os eventos do Unipam? Então fique ligado aqui no Conexão Unipam ou acesse www.unieventos.unipam.edu.br. Ainda continuam abertas as inscrições para as atividades esportivas promovidas pelo curso de Educação Física e voltadas para a comunidade, entre elas a ginástica rítmica e artística, hidroginástica e natação. Informe-se pelo telefone 3823-0182. Estão abertas também as inscrições para o curso de dança de salão promovido pela Coordenadoria de Extensão do Unipam. As aulas acontecem aos sábados. Nesse sábado, das 9 horas ao meio-dia, o Diretório Acadêmico do curso de Psicologia promove uma mesa redonda com o tema Ato Médico. Vamos nos atar a essa discussão. O evento é aberto a toda a comunidade. E no dia 21 de março, alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Unipam participam de uma palestra com o tema Organização de Eventos, Lançamento de Produtos, voltado para alunos do 5º e 7º período. De 20 a 22 de abril, acontece no ginásio do Unipam a 4ª Copa Unipam de Basquete sobre Rodas. E para os professores de Patos de Minas e toda a região, o Unipam já prepara a 14ª semana de História, Letras e Pedagogia. Uma das dificuldades mais comuns entre os adolescentes é conseguir entender as mudanças que acontecem nessa fase da vida. E é muito comum que essa dificuldade acabe por se refletir em suas emoções. E é sobre essa etapa da vida que o professor Henrique Miranda irá tratar hoje no quadro Comportamento. Olá, que bom estar com vocês aqui de novo para a gente poder conversar um pouco. Hoje nós vamos falar sobre a adolescência, nós vamos atender a pedidos. Muitas pessoas pediram para a gente falar um pouquinho sobre a adolescência. A adolescência, como toda e qualquer fase do desenvolvimento humano, é uma fase cheia de angústias, de dissabores, mas também repleta de conquistas, de alegrias. E ela é uma fase complexa, como toda e qualquer fase do nosso desenvolvimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é aquela faixa compreendida aproximadamente entre os 12 e os 20 anos. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil define, situam a adolescência na faixa que vai entre os 12 e os 18 anos. Bom, existem várias discussões sobre essa questão da idade do adolescente, mas o que nós sabemos é que essa faixa, mais ou menos, ela compreende uma série de características comuns. Eu digo características comuns porque, como eu já falei aqui em outros programas, vocês sabem que o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? O ser humano não é como um programa de computador. Quando nós achamos que encontramos um padrão para o comportamento humano, aparece alguém que é uma exceção. Por isso que eu digo que a adolescência é uma fase que possui algumas tendências, ok? Não quer dizer que todos os adolescentes reagem da maneira que nós vamos falar aqui, mas existe uma alta probabilidade que eles reajam da maneira que nós vamos conversar. A primeira coisa para nós entendermos a adolescência é que ela é uma fase na qual os hormônios estão em pleno trabalho. A adolescência ela é marcada por transformações no corpo, porque é uma fase na qual nós estamos em crescimento. Isso pode parecer bobo, pode parecer fútil, mas não é. As mudanças hormonais que ocorrem no nosso corpo durante a adolescência, elas influenciam muito no nosso humor, influenciam muito também no desenvolvimento do próprio corpo em si. Vocês podem ver que adolescente, geralmente, ele é desastrado. Ele bate o braço, ele bate a perna, escorrega sem querer. É porque o corpo dele está passando por grandes transformações e o cérebro ainda não se adaptou a essas transformações. Leva um certo tempo para isso acontecer. Da mesma maneira, essas mudanças hormonais também influenciam no humor. É muito comum você ver o adolescente um dia animado, alegre, contente com uma atividade, passa um tempo, você propõe a mesma atividade e ele se mostra apático, desinteressado, mal-humorado. Isso é comum da adolescência. Uma coisa interessante também da gente lembrar que como as transformações no corpo ocorrem muito depressa durante a adolescência, o adolescente é muito seguro quanto à sua imagem corporal, a sua imagem física, porque ela está sempre em transformação.
E vocês têm que lembrar que para o adolescente, a imagem física ela é muito importante para a aceitação no grupo social. Por isso que adolescente é tão encanado, por exemplo, com cabelo. Você falar para uma menina adolescente o cabelo não está bom, ela não sai de casa. Isso é comum nessa fase da nossa vida. Uma outra questão também que abarca a adolescência é a estruturação da personalidade. O adolescente ele está numa fase no qual ele está passando por uma redefinição de valores, de conceitos. Ele está se perguntando quem ele realmente é, do que ele realmente gosta, o que realmente o motiva. Isso é comum. Por quê? Nós temos que lembrar que a adolescência é aquela fase na qual eu estou abandonando a minha infância, eu estou abandonando a dependência e eu estou me preparando para a fase adulta, na qual eu estou adquirindo autonomia, eu estou adquirindo independência das minhas ações. E para que eu adquira esta independência, esta autonomia, é necessário que eu, então, redefina valores, crenças, hábitos e costumes. Vocês podem perceber que o adolescente, geralmente, ele é contestador e irreverente. E isso faz parte do processo de maturação da personalidade dele. Para ele deixar de ser criança e assumir a sua autonomia com responsabilidade, ele vai ter que contestar, ele vai ter que ser irreverente. E isso causa para os pais um sofrimento gigantesco, né? Porque os pais estavam acostumados com aquela criança dócil, fofa, dependente, que sempre queria sair com os pais. E na adolescência isso muda. Vocês sabem que para adolescente sair de mãos dadas com pai, com mãe, acompanhados a festas dos adultos, isso para eles é um verdadeiro mico. Claro, eles estão passando por um processo de independência. Outra questão também que nós temos que nos lembrar é que o adolescente, durante essa fase da adolescência, ele busca muito novos relacionamentos. Claro, ele está se preparando para a vida adulta. Então, é muito comum que o adolescente prefira estar a maior parte do tempo dele em companhia dos amigos do que em companhia da sua família, o que difere da criança, obviamente. Isso é necessário, por quê? Para que ele construa a autonomia nas suas relações, é necessário que antes ele ensaie essas relações com seus amigos. Sem contar que a adolescência também é um tempo muito importante para você estabelecer as relações afetivas. Claro, eu estou me preparando durante a adolescência para exercer as relações afetivas na vida adulta. Olha, gente, essa questão da adolescência exige de nós adultos, de vocês pais, muita paciência, muito diálogo, para poder lidar com uma fase que realmente é complexa, é complicada, é cheia de angústias. Nós também passamos pela adolescência, nós, os adultos de hoje. E, na verdade, se nós pararmos para pensar, não era diferente. Nunca foi diferente. Os adolescentes sempre são e foram os mesmos. O que eu me pergunto é se nós, adultos de hoje, vocês, pais contemporâneos, é que não mudaram. Porque antigamente as relações com os adultos, a relação com os pais, era uma relação diferente. Talvez nós, como adultos hoje, ou como pais, é que tenhamos mudado a nossa maneira de lidar com os adolescentes. O chamado choque, conflito de gerações, sempre ocorrerá. Sempre haverá o movimento dos adultos e dos pais tentando frear a autonomia do adolescente. Afinal de contas, nós não queremos perder aquela criança que tínhamos. E quando a gente lida com o adolescente, a gente vê que esse adolescente está se tornando autônomo, se tornando adulto, e isso também nos provoca uma certa dor. No fundo, o que funciona é muito diálogo, muita conversa, muita paciência. A gente não pode deixar de estabelecer regras. É necessário que o adolescente entenda quem é o adulto e quem é que dá as ordens. Isso é importante. Nós não podemos ser pais ou adultos frouxos com os adolescentes. É necessário estabelecer regras e é necessário mostrar ao adolescente que ele tem que ter responsabilidade com as suas ações. Receita pronta não tem, né? Aliás, para nada na nossa vida tem receita pronta. O que tem são algumas pistas, alguns caminhos para a gente poder tentar acertar. E um deles com os adolescentes é isso, paciência e diálogo.
Espero poder ter ajudado no encontro de hoje e espero poder ajudá-los também no próximo encontro aqui no Conexão Unipam. Um forte abraço e eu conto com vocês no próximo programa. Vamos agora à dica cultural com o professor Luiz André Nepomuceno. O assunto não poderia ser outro: literatura. Olá! A dica cultural do programa Conexão Unipam de hoje vai falar de um dos mais queridos poetas da literatura brasileira, Manuel Bandeira. A editora Nova Fronteira recentemente relançou o livro Estrela da Vida Inteira, que é, na verdade, a compilação de todos os livros de poesia de Manuel Bandeira em toda a sua trajetória poética. Na verdade, o que a editora fez foi o relançamento da própria compilação que Manuel Bandeira fez de seus poemas em 1966, portanto, 2 anos antes de sua morte, para a editora Nova Aguilar, do Rio de Janeiro. São 11 livros de poesia. É claro que Manuel Bandeira dispensa apresentações. No entanto, é sempre bom lembrar que se trata de um poeta que veio lá do Recife, morou praticamente toda a sua vida no Rio de Janeiro. Aos 18 anos foi diagnosticado com uma terrível doença que assolou a maioria da população do Brasil no século XIX, que foi a tuberculose. Daí ele foi à Europa, tratou-se num sanatório da Suíça, voltou ao Brasil e levou uma existência muito pacata, muito tranquila no Rio de Janeiro, junto dos seus melhores amigos, alguns deles importantíssimos, como Drummond, Mário de Andrade, Jaime Ovalle, dentre outros. Na verdade, é possível perceber nesse livro toda a trajetória poética de Manuel Bandeira, desde os seus primeiros poemas de caráter mais simbolista, até a sua maturidade literária da década de 50 e 60, passando também por aquele flerte que ele fez com os modernistas da década de 20, junto a um maior experimentalismo com a linguagem. Também é importante perceber nesse livro que nessa trajetória total de Bandeira é possível entrever grande parte dos seus mais importantes temas, como o amor, a morte, a ternura, a ideia da compaixão, da humildade. Como dizia um dos seus mais importantes críticos, o professor Davi Arrigucci Júnior, humildade, paixão e morte são os temas preferenciais de Manuel Bandeira. O que há de muito interessante nesse lançamento da Nova Fronteira é que o livro vem acompanhado de um encarte contendo um CD com 29 poemas lidos pelo próprio Manuel Bandeira. Isso torna a edição um pouco mais charmosa, mais interessante. Inclusive, esse livro foi lançado na Flip de 2009, na Feira Literária de Paraty, em que Manuel Bandeira era o próprio homenageado. Portanto, nesse livro, a gente não apenas lê Manuel Bandeira, mas também ouve um pouco da sua dicção, da sua leitura que ele próprio fez de seus versos na década de 60. É importante lembrar também que Estrela da Vida Inteira não é um livro que deve ser lido de uma tacada só. É um livro complexo, marca toda a trajetória de um poeta e deve ser, na verdade, um livro de cabeceira. Manuel Bandeira deve também ser um poeta de cabeceira. É isso. Espero que gostem da nossa dica cultural. Até a próxima.